Boa noite a todos. Meu nome é Thiago Zego, eu sou cirurgião bariátrico. Estamos aqui mais uma vez no Bari Live, que é um programa aqui da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, que atualmente esse ano acontece todas as quintas-feiras, às 20 horas, pelo site, pelo Facebook e pelo Instagram da sociedade. Lembrando que está aberto a perguntas para vocês que estão nos assistindo, mandar pergunta para a gente, que a gente vai toda hora receber aqui alguma pergunta e repassar aqui para os especialistas. Hoje é um tema bastante interessante, bastante, não digo polêmico, mas de muita procura nos consultórios e de dúvidas, que é a cirurgia plástica reparadora pós-cirurgia bariátrica. E a gente tem dois excelentes profissionais aqui para conversar com a gente. Só um minutinho. Que é a doutora Flávia Vasques, boa noite, que é membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e trabalha no Instituto Fábio Viegas, no Rio de Janeiro. E o doutor Pedro Weber, advogado, pós-graduado em Direito Médico e assessor da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Boa noite, pessoal. Boa noite, Boa Rafael. noite. Boa noite. Pessoal, esse é um tema bastante interessante e, Flávio, vou começar com você, né? Começar pelas damas. Na sua prática, o que você tem percebido? Qual é a principal procura dos pós-bariátricos? É mama, é braço, é perna? O que você tem sentido na sua prática? Você tem visto muito paciente pós-bariátrico? Você tem um viés, você trabalha numa clínica de um excelente cirurgião, Dr. Fábio Viegas, lá no Rio. Mas qual que é a sua impressão na prática clínica? Então, na prática, o abdômen ainda é o campeão. Assim, o paciente se queixa muito do abdômen. É a primeira cirurgia normalmente ser feita pelo cirurgião plástico no paciente pós-bariátrico. Lá no Fábio, a gente acaba começando pelo abdômen, a gente faz uma cirurgia por vez, normalmente, para evitar complicações maiores para o paciente. Mas é com certeza o abdômen, depois a mama, coxa e braços. Acredito que essa, na minha prática, é o que eu mais vejo, assim. Pedro, uma outra pergunta. Claro. Interessante que a gente sempre tenta aqui no Bari Live misturar, né? Nutrólogo com nutricionista, psiquiatra com psicólogo. Hoje é bastante interessante, nós temos um advogado aqui com a gente, a parte jurídica. E é uma pergunta que eu, como cirurgião bariátrico, eu acredito que os plásticos recebem muito também. O convênio cobre a cirurgia bariátrica a cirurgia plástica pós-bariátrica? Olha, Tiago, a resposta é sim, tá? Na Lei 9656 de 98, que rege os planos de seguros privados, né, de assistência à saúde, além de prever uma exclusão expressa dos procedimentos de cirurgia plástica em caráter estético, né, do aperfeiçoamento, do embelezamento pessoal, né, prevê também a questão da cirurgia plástica reparadora, né, no caso de uma reconstrução da parte do corpo humano ou para prevenir os males da saúde, certo? Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, ela nada mais é do que uma extensão do tratamento da própria obesidade, tratamento da obesidade mórbida. Então, o plano não deve se limitar a custear apenas a cirurgia bariátrica em si, mas também a cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica por ser uma extensão, né, por trazer graves males à saúde, né, o excesso de pele devido ao emagrecimento rápido, né, os doutores podem até falar melhor do que eu nisso, né, hipertensão, todas as comorbidades que envolvem aí, né, a cirurgia plástica reparadora. Então é ilícita a negativa do plano de saúde para não cobrir, não fazer a cobertura integral assistencial da cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, né? E Flávia, normalmente quando os pacientes te procuram, você via de regra, primeiro, você opera pelo convênio? Opero pelo convênio e opero particular. Mas, assim, pelo convênio, o maior problema da gente é a remuneração, né? Sim. Que é a questão que a tabela da AMB é antiga, né? Prévia a toda essa cirurgia, que é uma cirurgia muito grande, assim. A cirurgia não é um abdômen avental simples, né? É um abdômen, muitas vezes, circunferencial, com perdas de pele muito grandes, uma cirurgia muito grande. Por isso que tem que evitar de ser combinado. Eu sempre bato nessa tecla. Você tem sentido que o paciente ele precisa de algum outro laudo, alguma coisa diferente do que a prática? Porque na cirurgia bariátrica, quando a gente vai solicitar para os convênios, a gente tem alguns critérios, né? Avaliação do psicólogo, nutricionista, endocrinologista e assim por diante, para que o convênio possa, e alguns critérios de MC, tudo.
Para a cirurgia plástica reparadora, para o convênio cobrir, precisa de alguma coisa diferente, via de regra? Não, não precisa. A partir do momento que o médico, o cirurgião plástico, definiu que o paciente está pronto para operar, ele já pode fazer a solicitação, eles liberam. Só você colocando a perda ponderal do paciente, eles já normalmente liberam sem problemas. E todas as cirurgias, além do abdômen, que ele estava até, eu conversei com ele antes sobre isso, sobre essa extensão, né, porque a ANS só libera, teoricamente, no rol da dermolipectomia abdominal. Mas a extensão da gravidade para o paciente daquela pele que resta, né, no braço, na coxa e na mama mesmo, na pitose mamária. A mama sem colocar a prótese, né? Só Aí a tirar prótese sangue, acaba que o paciente acaba colocando por conta dele, né? Ele essa mama com Pedro, a prótese eles não liberam. Tem uma pergunta do Vilamar Arraes. Mas o convênio só libera apenas uma reparadora? O que você acha? Então, até pelo próprio entendimento da ANS, que nós estávamos comentando agora, o que é previsto na ANS? Né? O que a ANS prevê que foi incluído no rol da ANS? Justamente a cobertura para cirurgia plástica reparadora só na região do abdômen, abdominoplastia. Só que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é que essa compreensão do rol da ANS não deve ser interpretada de forma taxativa, é exemplificativa. Então nós temos que ter uma compreensão extensiva dela. Então, obviamente, se tiver prescrição médica da necessidade da cirurgia reparadora pós-bariátrica, da cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, para em outras regiões do corpo, não só a abdominoplastia, que a ANS cobre, que está presente no rol da ANS, o plano deve custear também. Tudo gira em torno da prescrição médica, né? Do que o profissional da saúde vai dizer, do que o paciente precisa. Como ele demonstra isso. Como ele demonstra, porque são pacientes diferentes, né? Cada pessoa tem um corpo, né? Cada um vai ter aí a sofrer em algum determinado local do corpo, né? Flávia, uma pergunta, eu faço encontro com os meus pacientes mensais, várias equipes fazem, e uma pergunta que todos os pacientes fazem. Todo mundo tem que fazer cirurgia plástica pós-bariátrica? Sei que você é plástica, talvez temos um viés aqui, mas eu acredito que alguns pacientes te procuram e aí vem a sua visão técnica para aquele paciente. Qual é a sua opinião? Acho que não. Acho que vem do desejo do paciente, a cirurgia plástica. Ela tem que vir, mesmo que o paciente tenha um grande avental, aquelas infecções fúngicas de pele, ou qualquer outra, assim, pessoas com braço, aquela perda de a pele no braço, e não, que às vezes pode até gerar queimadura, o paciente vai fazer uma comida no fogão, pode queimar mesmo, né? Então, mas mesmo assim é desejo do paciente. Tem pacientes que têm pânico de cicatrizes, de muitas cicatrizes, então é o desejo completamente do paciente. O cirurgião plástico não deve nunca indicar. Apesar que tem algumas que são, assim como você falou, né? Eu tive um paciente que esse eu indiquei. Normalmente eu falo, olha, a questão estética, o excesso de pele é uma questão de vocês. Mas esse paciente tinha um avental muito grande, um senhor começou a ter infecção fúngica, né, micose aqui embaixo do avental, então eu falei, olha, mesmo que você não queira, seria interessante. Seria interessante, entre aspas, fazendo a cabeça dele e foi positivo para ele. Pedrão, desculpe, doutor Pedro, imagina, se conhece há algum tempo. Uma pergunta aqui que veio do Instagram, a Renata, ela perguntou uma coisa interessante, quem fez a cirurgia pelo SUS e agora tem convênio, ela pode fazer a reparadora pelo convênio? Pode fazer a reparadora pelo convênio. A solicitação de se vai ser pelo setor privado ou pelo Sistema Único de Saúde, pelo setor público, é da escolha do paciente, né? Então não é porque você utilizou um procedimento cirúrgico bariátrico conveniado pelo SUS que esses reflexos da cirurgia da pós, né, operatório, no caso da cirurgia plástica reparadora, pode ser feito, se ela adquirir um convênio, pode ser feito pela esfera privada. Tá? O que eu acho que cabe explicar para os pacientes, como você falou, é que se tem indicação, se o convênio paga,
o convênio paga o hospital e paga o honorário médico. Mesmo que, se esse médico não aceita aquele convênio, tudo, ele pode cobrar o honorário particular. Mas todo procedimento médico é separado em duas partes, honorários e parte hospitalar. Então tem alguns pacientes que têm essa dúvida, mas o convênio vai pagar, mas meu médico vai cobrar? Calma, se esse médico não atende pelo convênio, ele pode cobrar os honorários dele e aí o seu convênio paga uma parte ou um reembolso e assim por diante, né? É exatamente isso. A gente opera, muitas vezes, o que acontece é que eu coloco a cirurgia pelo plano no hospital e a equipe é particular. Muitas vezes é isso que acaba acontecendo. A não ser que você tenha um convênio, mas cada dia mais o paciente mesmo aceita isso, porque ele sabe que é complicado operar pelo convênio, devido ao valor que eles pagam, que é realmente baixo. Peço desculpas que eu estou olhando aqui no telefone, porque eu fico vendo as perguntas que estão vindo do povo, não estou sendo deselegante, pessoal. Tem uma pergunta interessante aqui da Tereza Guimarães, se é possível fazer a reparadora de mamas, somente a reparadora, tirar a pele e levantar, sem que tenha que colocar silicone que ela não quer. Não, claro, sempre. Em cirurgia plástica, eu até brinco, o paciente participa muito. Se ele não quer a prótese de mama, não coloca a prótese de mama, mas tem que saber que o resultado pode ficar um pouco aquém do que tem que a expectativa do paciente, né? Mas sempre pode operar, não colocar prótese. Sempre tem essa opção. Só não vai ficar o resultado talvez tão harmonioso quanto se colocasse uma prótese de mama. E falando em harmonioso, uma outra pergunta para você, cirurgião plástico, que é uma dificuldade que eu abordo com os pacientes antes da cirurgia bariátrica, mas eu acredito que vocês plásticos também trabalham isso com uma certa dificuldade, que é a expectativa do paciente, né? Porque ele acha que vai emagrecer e vai resolver todos os problemas, ou então vai fazer aquela plástica, vai colocar eventualmente aquela mama enorme que ela desejava, igual a atriz da televisão, e não vai ficar igual a atriz da televisão. Então, como que você aborda essa expectativa do paciente? Eu tento criar uma relação muito forte médico-paciente para entender a expectativa do paciente. Tento até entender o período de vida que ele está passando, sendo ele pós-bariátrico ou não. Eu tento fazer uma conexão para ver se eu consigo ajudá-lo de verdade, porque a expectativa é o maior problema que a gente tem na cirurgia plástica, né? O paciente realmente idealiza um resultado, alguns pacientes, não vou dizer todos, e o paciente pós-bariátrico, em especial, ele vai ter muito mais cicatriz do que o paciente que é pura estética, né? Então, ele tem que estar realmente preparado para essa outra fase da vida dele, que a cicatriz, ela, após operatório, um pós-operatório não é tão simples assim, quanto é passado, né, Ele sofre mais do que a bariátrica. Muito, com certeza sofre mais. Eu acho que é certo que sofre mais que a bariátrica. Eu acho que isso é uma verdade. E o paciente tem que ter essa parceria com o cirurgião plástico também. E a gente eu converso muito e tento explicar sobre a questão, porque o paciente pós-bariátrico, ele tem uma questão da pele mesmo, ele não tem mais uma pele mais firme. Então, quando a gente faz a cirurgia e tira o excesso, às vezes vai ter um excesso ainda de pele, no abdômen ou na mama, a mama vai pitosar, né, vai ter uma queda novamente depois, então o paciente tem que ser realista. Né? A gente tem que tentar passar uma realidade para ele, dar aquela cirurgia ali e dar aquele resultado em 6 meses, que já muda. Entendeu? Em 6 meses o paciente já tem outro. Então, isso é bem delicado. Mas não é só com pós-bariátrico. Não, todo paciente. A autoestima do paciente. Uma vez eu conversei com o cirurgião plástico porque ele não tinha um psicólogo, psiquiatra no consultório e falou: não, eu ia perder muitos dos meus clientes, né? Porque... Pedro, uma das perguntas que a gente separou aqui: cabe dano moral à recusa do plano de saúde em custear cirurgia plástica reparadora pós-cirurgia bariátrica? Põe isso tira de advoguês, coloca em termos aqui simples para a gente. Bom, sempre quando a gente fala de dano moral, não tem tema simples, né? Que é sempre direitos da personalidade e tudo mais infringidos. Mas veja, a grosso modo falando, o que vai caracterizar aí o dano moral? É a recusa do plano em custear o tratamento que lhe era devido a custear, e essa demora que o paciente tem de ir buscar o Poder Judiciário, e todo o infortúnio de buscar o Poder Judiciário para ter a sua cirurgia plástica reparadora custeada, que já onde há muitos casos até da abdominoplastia, onde está incluso no rol da ANS e muitas vezes é negado. Então, esse infortúnio agrava o estado de saúde do paciente, o estado psíquico do paciente.
Até porque ele já está num pós-operatório de uma primeira cirurgia. Então já está abalado, já está debilitado. Então você causar esse transtorno, digamos assim, né, esse abalo psíquico de você ter que buscar o judiciário para ter uma tutela que você já teria direito, e que o entendimento já é disso nesse sentido, e tem indicação médica, e tem todos os requisitos, nesse caso enseja o dano moral. Mas tem que se analisar caso a caso, né? Existem casos que não afetam, pelo entendimento do juízo, não afetam a integridade psíquica do paciente, ou o paciente deixou de apresentar algum requisito de prescrição médica e a negativa foi legítima. E ele foi buscar e pediu dano moral, achando que só a recusa do plano já enseja o dano moral. Não é só a recusa. Tem que ser analisado, né, caso a caso. Mas em tese é isso. Uma dúvida que eu sempre tive. A ANS, pelo rol da ANS, está só abdômen ou braço e perna também? Só abdominoplastia. Perfeito. Só abdominoplastia. O SUS, por incrível que pareça, acaba abrangendo abdômen, coxas, braço. No rol da ANS está previsto somente abdômen, mas que nem eu volto a falar o que nós já tinha frisado aqui. Mesmo que tenha só previsto no rol da ANS abdômen, tem que ser interpretado extensivamente. Ou seja, havendo prescrição médica para as outras partes do corpo, o plano de saúde é obrigado a custear. Tem bastante pergunta, bastante interessante esse tema, a gente vê que o pessoal gosta. Rafael Faverzani, ele pergunta com certeza para você, se o lifting de coxa existe alta incidência de linfocele. E se existindo a chance, se existe chance de reoperação desses pacientes. O que é linfocele? Acontece, não acontece? Reopera? Então, a linfocele é quando você, por algum motivo, na técnica cirúrgica que pode acontecer, rompe algum caminho do vaso linfático e acontece que fica represado ali, fazendo uma bolinha, né, no caso, que é a linfocele. E se trata por compressão, 40 dias de compressão. Então, a cirurgia em si, para resolver a linfocele, é só caso não se resolva nesse período, nesse tempo de pós-operatório. Aí, claro, né, toda complicação que vem da cirurgia plástica pós-bariátrica, assim, do paciente, que o plano cobriu, normalmente também ele cobre essa reintervenção, que chama, né, ele cobre uma retração cicatricial, uma linfocele, com certeza. Agora, é comum? Não é tão comum, o índice é baixo, mas é uma complicação descrita na literatura. Toda complicação descrita vai acontecer, não tem jeito. Isso aí o paciente tem que... isso é uma outra coisa que tem que ser conversada, as complicações, né? Porque você pode ser o paciente que vai acontecer. A gente tenta evitar, mas... eu acho que é interessante, lógico que a gente está aqui com um advogado que está, não do nosso lado, mas falando das indicações, claro. Mas os pacientes têm que entender que toda cirurgia tem risco. Exatamente. Pequeno ou grande. E é muito comum, eu falo com os pacientes na anamnese, você já teve alguma cirurgia prévia? Não. E essa cicatriz? Não, isso eu só fiz mama, isso aqui. Cirurgia plástica é cirurgia, né? Cirurgia, então, cirurgia prévia envolve cirurgia estética. É uma cirurgia, né? E envolve seus riscos, né? Tem uma pergunta aqui da Suelen Capezola. Eu acho que cabe a vocês dois. Tanto quando a gente envia para o convênio, quanto vai para o plástico. Ou o plástico ou o convênio exige alguma carta, algum laudo, alguma coisa do seu médico inicial ou do médico cirurgião bariátrico para que possa ser feita a cirurgia? Então, eu peço às vezes. Como eu trabalho com o Fábio, é mais fácil, que ele já me manda o paciente que ele liberou, né? Então, fica bem mais fácil. Mas eu gosto de uma carta falando que está liberado, que está um tempo estacionado no peso, né? Porque dá um respaldo maior para a gente trabalhar com confiança também, né? Eu acho, e seriedade. Além o respaldo que a doutora utilizou aqui, também em questão do respaldo jurídico, né? Sempre que vai haver uma solicitação, é sempre louvável você instruir o seu pedido com mais robustez, né, da melhor forma possível. Então, uma carta, indicação do médico, todos os requisitos ali para que você não venha aí diminuir as chances de obter alguma negativa, né? Se munir de todos os documentos possíveis, todos os documentos possíveis.
Carla Ornelas Barbosa, ela perguntou uma coisa que até ia perguntar para vocês. Que eu sempre, uma pergunta que eu vejo muito no consultório. Quando que ela deve fazer a cirurgia plástica? Quando procurar? E a pergunta dela é um pouco mais específica. Qual é a porcentagem de massa magra ou tempo de cirurgia? Na minha opinião, como cirurgião geral e bariátrico, eu oriento o paciente a procurar o cirurgião plástico quando ele estabiliza o peso dele, Isso, né? Porque exatamente. normalmente ele ganha um pouquinho, né? Depois de um ano e meio, volta a ganhar alguns quilos. Qual que é a sua opinião? Exatamente essa. Perdeu peso, teoricamente já pode operar, mas tem que estar estável, né? Só estável no peso. Mas normalmente acontece em 1 a 2 anos, né? Essa perda, com o que você falou, essa perda, que aí vai ganhar um pouquinho de peso e daí pode operar. Né? Pedro, é necessário ação judicial junto ao plano para conseguir uma cirurgia plástica pós-bariátrica? Olha, é sempre instruído que o paciente busque ali o seu plano de saúde, né, faça o pedido de requerimento administrativo primeiro. Em caso de negativa, você tem que ter a negativa formalizada ali por escrito para ver qual o ponto que o plano de saúde barrou essa tua cirurgia, né, não liberou essa sua cirurgia, não custeou. Então, assim, antes de ingressar com qualquer demanda, necessário ingresso por via administrativa perante o plano de saúde, até porque não tem nem requisito para entrar com demanda judicial se não for feito esse caminho primeiro, sabe? Mas nem sempre é necessário. Nem sempre é necessário. Muitas vezes o plano de saúde nega, já aconteceu o caso até no meu escritório, nós recorremos ali perante o plano e o plano corrigiu o erro de liberar, ou até muitas vezes as pessoas acreditam que eu tive uma negativa, então eu vou entrar com a ação. Não. Primeiro você tem que ver se essa negativa é legítima. Muitas vezes você fez o requerimento errado, muitas vezes você não tem a prescrição médica correta. Vamos conversar antes de comprar uma briga, né? Exatamente. Então tudo tem que ser analisado. A via judicial, que nem eu sempre costumo dizer, é a última via que você vai adotar. Sempre. É sempre a última via. Tá? Mas, infelizmente, é a via que nós temos obtido mais êxitos, né? Através das negativas e arbitrárias dos planos de saúde, né? Então, teve uma negativa arbitrária, tem que ingressar na justiça. Me conta uma coisa, teve essa pergunta do SUS, né, que fizeram. A gente sabe que se o paciente ingressou a um convênio, ele tem 2 anos de carência para cirurgia bariátrica, assim como para oncologia, né? Para plástica, tem alguma carência determinada via de regra? Não, olha, segue a mesma regra, na verdade, né? As carências dos contratos de planos de saúde. Inclusive agora um tema recente que a ANS estipulou foi que a migração dos planos, no caso da migração dos planos. Então a ausência de carência aí, né? Você aproveita o tempo de carência que você tinha do plano anterior, né? Então é um dos temas novos aí, o aproveitamento da carência. Mas um paciente que estava no SUS, não tinha convênio, contratou um convênio agora, ele tem que esperar mais ou menos quanto tempo para procurar uma reparadora para fazer pelo convênio? Tem algum tempo determinado? Não, depende do contrato, né? Depende do contrato do plano. Como você aderiu a um plano novo agora, então você está sujeito às cláusulas contratuais previstas ali no plano que você, no serviço que você está contratando, né? Então, geralmente, essas carências de 24 meses aí, que vem previsto 2 anos, 5 anos, depende do contrato. Tem que ser analisado ali o contrato de... Tomar cuidado ao ler, né? Tomar ler cuidado e assinar, né? Tomar cuidado ao ler. Geralmente, em contratos de planos de saúde, contratos bancários, né, geralmente não leem, né, antes de aderir ao plano, tal. É sempre importante vislumbrar todos os aspectos do contrato que você vai estar submetido. Flávia, Carla Ornelas Barbosa está participando bastante, a Carla. Qual profissional libera a cirurgia plástica? O próprio cirurgião bariátrico ou o cirurgião plástico? Cirurgião plástico. Eu acho que em conjunto, né? Normalmente é um bom senso, né? Mas o cirurgião plástico. E um paciente que procura cirurgia plástica, ele quer fazer o abdômen e a mama e tem indicação para isso.
Vocês, como cirurgiões plásticos, vocês começam por onde? Abdômen, mama, fazem as duas juntas? Então, eu começo pelo abdômen. Eu acho que quando você traciona o abdômen, assim, que sobra muita pele, você muda o sulco mamário. Então, se você fizer a mama antes, você pode ter alteração na mama se o abdômen ainda tiver com excesso de pele. Se fizer até no mesmo tempo cirúrgico, começa pelo abdômen, a cirurgia, e depois vai para a mama. Algumas outras perguntas, rapidamente. A Leninha, ela fez um bypass e continua com diabetes. É aconselhado fazer a plástica? Quando alguma comorbidade persiste, como que você atua nesses casos? Então, a gente opera, obviamente, o paciente que tem morbidade, né? Tanto o pós-bariátrico quanto o paciente que chega para a estética, que é diabético. Tudo isso é conversado. E conversado com um clínico do paciente, e ele tem que estar apto para operar pelo clínico, né, no caso. Então, o paciente diabético pode operar sem problemas, desde que ele esteja compensado, estável, né, sem anemia. Sem anemia, né, exatamente. Exatamente. Rafael Faversani, você conhece ele? Muito obrigado, doutora. Sou colega cirurgião do Aparelho digestivo e os pacientes me fazem algumas perguntas por aqui. Parabéns, eu acho que nos acompanha aqui nas nossas redes. Esse aqui é Osni Chemin Weber. Você é conhecido, seu? Parente. É interessante conhecer a parte jurídica. Realmente, eu acho importante isso, porque a gente sempre fica falando da parte da saúde, que é o nosso core business, vamos dizer assim, e a gente muitas vezes não tem essas respostas quando vão no consultório, né? E a sua especialidade, você tem muito caso assim de cirurgia plástica no dia a dia? Temos bastante casos de liberação de cirurgia plástica pós-bariátrica, né, inclusive. E é justamente, e são essas questões que nós discutimos aqui, que é discutido nas ações. Sabe? Essas situações fáticas aqui que são discutidas. A ANS pode cobrir, o plano pode cobrir só abdominoplastia. Daí nós temos que ir no judiciário, né, explicar e demonstrar através da prescrição médica o que foi afetado, né, se tem caráter reparador. Então são essas discussões, mas são bastante ações. Assim, eu digo infelizmente porque se nós tivéssemos uma via administrativa mais eficaz, talvez não fosse necessário ingressar com muitas demandas, né? Mas é sempre bom que nós temos o Poder Judiciário aí para corrigir as eventuais arbitrariedades aí, né? E o que a gente vê que é um problema nos convênios, mesmo eles sendo muitas vezes parceiros, é que muitas vezes o auditor que vai avaliar aquele caso é um pediatra, ou nada contra, um oftalmologista, ou um cirurgião plástico avaliando um caso oftalmológico, um cirurgião bariátrico, e muitas vezes não passa por uma câmara realmente técnica daquela área. E aí tem umas negativas que a gente vai ver, mas como que nega uma coisa dessa, né? Então fica claro que não era um caso de negativa. Aí a gente precisa de vocês. Exatamente, até porque o entendimento dos tribunais assim é que o que deve prevalecer é a indicação do médico assistente do paciente. Então muitas vezes nós temos pacientes que são que devem ser submetidos a procedimentos cirúrgicos, e quando vem a avaliação do plano, é um médico que não acompanhou o paciente desde a sua trajetória inicial, lá na cirurgia bariátrica. Sim. Então, deve ser o médico assistente que tem a bagagem ali justamente para prescrever, porque ele que está acompanhando todo o tratamento da obesidade mórbida, né, que é feito com aquele paciente. Tem aqui a Nath Costa, ela mandou um negócio que eu não sei se é uma afirmativa ou uma pergunta, mas se um laudo de psiquiatra liberaria a mama pós-bariátrica. Ela colocou um laudo de psiquiatra libera a mama, não sei se foi uma afirmativa ou não, mas no seu entendimento, você já viu isso na prática? Laudos de pacientes de profissionais da área da saúde mental? Muito. Não muito, tem laudo sim, mas ele ajuda, né? Mais um laudo para ajudar a indicação, mas normalmente o cirurgião plástico indica, aí vem do psiquiatra, normalmente constatando uma depressão, alguma coisa, algum problema desse tipo no paciente, que ajuda realmente, mas que vai ser o mais importante, não, é o que ele falou, é o conjunto da obra, exatamente. Nos casos, só para complementar aqui, doutora, em casos que nós temos que ingressar com demandas judiciais, né, frente a essa cirurgia plástica reparadora,
nós temos que comprovar não só as questões de problemas de saúde anatômicas do corpo, quanto também psíquicas. No caso, psicológicas, né? A pessoa está sofrendo ali psicologicamente também, com o excesso de pele, com tudo, né? Com a aparência, com todas as comorbidades, tá na fama, né? com todas as comorbidades que aquilo traz, né? Todo mundo sabe, com a saúde debilitada, nós não temos como ficar com a mente sã, sadia, né? Então, Até uma mama muito grande a gente vê, traz problema na coluna, postural, tudo dor. reflexo, né? E são pacientes que são ansiosos, né? Assim, o paciente que vai ser submetido à cirurgia bariátrica, muitas vezes já vem sofrendo ao longo da vida, né? Preconceito por ser obeso, a autoestima já está ruim, aí ele faz a cirurgia plástica para tentar melhorar a cirurgia bariátrica, para emagrecer, e aí fica com excesso de pele, e aí também continua na mesma roda. Eu acho que é isso que tem que ser. Hoje você opera mais homens ou mulheres pós-bariátrica? Mulheres, com certeza mulheres. Mas eu opero muito, assim, a bariátrica ela trouxe para a plástica muito homem. Né, assim, com certeza. A gente não operava tanto homem quanto a gente opera devido à cirurgia bariátrica. E tem feito bastante mamoplastia de ginecomastia em homens pós-bariátrica? Sim, bastante. Faz junto com o abdômen? Quando então, pode fazer junto com o abdômen, mas você vai ver que eu vou sempre falar aqui que eu sou a favor da cirurgia única, em vez da cirurgia combinada, que eu acho que é um paciente que sempre tem uma anemia, por mais que ele reponha. É um paciente que a perda, a superfície de pele que vai tirar do paciente, a superfície, e perda sanguínea e tudo isso durante a cirurgia é grande, então uma cirurgia por vez sempre, que puder. E outra pergunta para você. Na sua opinião, pessoal e de profissional, claro, o que tem trazido o paciente que você fala, esse aqui é a cereja do bolo? Eu fiz o abdômen, fiz braço, perna, mas foi a mama que ele preferiu. Porque eu acho que tem coisas, né? Porque quando eu opero a bariátrica, realmente eu vejo que o perfil estético traz muita satisfação ao paciente, mas também eles ficam muito felizes eu tenho paciente que fica feliz porque sentam do lado dele no ônibus, não sentavam, consegue lavar o pé, não consegue. Então a gente vê alguns detalhes de saúde mesmo, e eu acredito que a sua visão deve ser bem... Não, eles têm é até interessante, a mulher, ela fica, quando tira aquele abdômen mental, ela consegue enxergar o pubis, né, digamos assim, que ela já não enxergava, já não fazia parte da vida dela, né, assim, frente ao espelho. Então, isso já muda muito, muito mesmo, assim, traz muita satisfação. E a mama também, a mama com prótese é o sucesso, assim, na verdade, é mais sucesso do que a sem prótese, é o carro-chefe, com certeza. Pedro, no seu dia a dia, você tem visto mais processos, não vou dizer processo contra o convênio, mas não sei o termo menos pesado para dizer isso, para paciente, eu sei que a plástica aqui é a questão, mas para pacientes que querem fazer a bariátrica, o convênio deu uma negativa, ou o paciente quis fazer a plástica pós-bariátrica e teve a negativa? Qual que é o fator mais dificultante? Olha, no meu dia a dia, eu vislumbro mais os pacientes que realmente fizeram a cirurgia bariátrica e buscam a cirurgia reparadora como forma de extensão do tratamento. Tá? Eu acho que cada vez mais, claro, existem pessoas que vão buscar a cirurgia plástica, estética, né, como vou procurar um advogado, né, mas eu quero fazer a estética, ou só ficou com problemas nas coxas, por exemplo, e quer colocar uma prótese, alguma coisa, e acha que isso entra no conjunto, né? Então, assim, eu acho que as pessoas têm se conscientizado mais para essa diferença, né, da estética, da reparadora, e tem buscado o advogado realmente, no meu caso, por exemplo, no meu escritório, realmente quando há um problema da negativa indevida do plano mesmo. Sabe? Então, mas os maiores casos que eu vejo é em relação à cirurgia bariátrica. Porque mesmo, voltando àquele assunto, mesmo prevendo na ANS e tudo mais, nós temos muitas negativas hoje que são abusivas. Né? Mas também eu acho interessante procurar o advogado antes de fazer o processo, como você falou, porque a gente tem muita gente que vai daquela do bom malandro, né? Já que eu vou fazer o abdômen, vou jogar a mama, vou jogar braço, perna e vem uma negativa. E, na verdade, a negativa foi de um contexto geral, e não só da mama. Então, também cabe ao plástico, né,
explicar para ele, não, isso é coberto, isso não é coberto, porque senão acaba tendo muito processo indevido. Né? Exatamente. É que nem eu falei, algumas pessoas procuram o meu escritório justamente nesse sentido. Houve a negativa, vamos ingressar com a demanda e vamos lá. Não, que nem eu falei antes, tem que analisar o teor da negativa. Então tá, o que seu médico prescreveu? Que você deveria fazer a cirurgia plástica reparadora só para uma região do corpo, você vai aproveitar e vai, né, colocar uma prótese, alguma coisa, né, e acha que o plano ele deve custear só porque em algum momento você deve fazer a cirurgia reparadora em alguma parte do corpo? Não. Então, assim, muitas vezes a pessoa solicita a mamoplastia, a abdominoplastia e as outras regiões, e o plano libera só a região que o médico prescreveu ou que ele acha que, na perícia que é feita ali, né, que ele acha que realmente deve ser feita a cirurgia reparadora. Mas existem alguns casos assim. E o paciente tem que entender, né, Flávia, que e muitos não sabem disso, até pessoas da área. O paciente vai para o centro cirúrgico fazer um procedimento cirúrgico, um número de fios, um tempo cirúrgico, uma quantidade de anestésico. Não dá para jaque. Esse jaque é muito caro para o hospital e caro para tempo cirúrgico, né? Não dá para você ficar 2 horas a mais. As cirurgias plásticas são cirurgias longas, São né? cirurgias muito longas, né? Todo cirurgião geral sempre fica impressionado com o tempo que dura a cirurgia plástica. Eu também não sei. Acho que a gente acostuma. E aí, às vezes tem um médico que eu conheço que ele fala é um Rio, Nova York, uma coisa assim, uma viagem. Assim, é quase isso, dependendo do tamanho da cirurgia. Você fica em pé esse tempo inteiro. Mas o paciente ele tem que ter essa consciência, que tem o número de fios, existe a segurança do paciente também, né? Assim, e tudo que demanda. Você faz uma compressão pneumática na cirurgia, tudo isso, assim, são várias coisas que acontecem ali que eu acho que com a mídia social, assim, a cirurgia plástica foi banalizada, até a pós-bariátrica foi um pouco. Entendeu? E uma pergunta, até foi levantada aqui que a gente selecionou. Quanto tempo, uma vez que você sugeriu que na sua concepção o ideal, na sua rotina, seria interessante fazer em 2 tempos, né? Algumas técnicas, enfim. Quanto tempo entre, por exemplo, fez mama e abdômen, vai fazer perna? Quanto tempo você sugeriria entre intervalo entre uma e outra? Normalmente 6 meses. Como o paciente fica muito ansioso, que ele já quer operar, em 3 meses, 4 meses do pós-operatório, eu já começo a solicitar os exames para ele já ficar calmo, assim. Ficar tranquilo. Aí eu solicito, aí o risco cirúrgico, a gente em 6 meses opera outra parte. E é uma seara que ninguém gosta muito de falar. Quais são as principais complicações da cirurgia plástica pós-bariátrica? Então, a cirurgia plástica, as complicações são parecidas, algum abdômen vão ter mais seromas, por exemplo, mas ela sempre vão ter as complicações imediatas, que eu chamo de imediatas, que seria hematoma, complicações chatas, que às vezes dor, que tem que retorno ao centro cirúrgico por hematoma, por exemplo, em mama, alguma coisa assim, essa seria imediata. Tem as precoces, que seriam a infecção, né, no caso, o seroma, e as tardias, que no caso de prótese é mais comum tardia, que é a contratura, alguma coisa mais ou menos assim. Mas a dor, exatamente, a dor é uma questão muito forte, ainda mais que a gente faz muita lipoaspiração associada, que não está, né, não cobre o plano, não cobre a lipoaspiração, e lipoaspiração dói muito, a dor, tem dor, então... Hoje em dia, quanto tempo se sugere trocar uma prótese? Então, isso é uma coisa que caiu já, a troca da prótese, não se troca. Existem 2 tipos de prótese, a texturizada e a de poliuretano. Então, assim, antigamente se trocava porque as próteses eram lisas. E aí sempre toda vez que coloca uma prótese no corpo, a gente faz uma reação que é essa cápsula, que é um organismo estranho aquilo, e faz uma cápsula ao redor, digamos assim. E a prótese, tanto a lisa, ela... Logo, em pouco tempo, ela dava um seroma, uma contratura, e você tinha que retirar. Então, a texturizada, teoricamente, algumas de texturizadas antigas, de macrotexturização, em 10 anos, que aí veio esse número mágico, né? O paciente chega no consultório, 10 anos eu tenho que trocar? Não, porque em 10 anos, teoricamente, ela ficaria com um índice de contratura parecido com a lisa. Então, você sempre faz um líquido entre a cápsula e a prótese, e esse líquido ajuda a ter uma infecção subclínica, digamos assim. E essa infecção subclínica que daria contratura. Mas a poliuretano e as novas, hoje em dia, nanotexturizadas, que estão por aí, para a vida toda, assim. Só se realmente pode acontecer
aquilo é medicina, entendeu? É paciente, não, é paciente. Então, ele pode ter algum problema. Aproveitando o Aí. gancho do pode acontecer e da medicina, toda vez que eu dou na palestra, meu último slide é sobre as complicações. Antes do obrigado, são as complicações. E cada vez mais eu tenho gastado mais tempo nas complicações, desde as mais leves, como queda de cabelo, que volta a crescer, a gente já falou muito aqui no Body Live, problemas vitamínicos. E falando, então o paciente, a gente fala muito que na área médica tem responsabilidade de meio e não de finalidade. Né? Exatamente. E aí a plástica tem um tabu. Eu assisti uma palestra de uma advogada na área da saúde que também quebrou um pouco esse tabu de que o plástico tem responsabilidade só de finalidade, mas ele tem também de meio. Você explica um pouco que é a responsabilidade de meio, de finalidade, claro, junto à área da saúde? Explica, eu também quero saber. Bom, a responsabilidade de finalidade, de meio e de finalidade, a diferença das duas é que, vou citar um exemplo, o advogado tem responsabilidade de meio, então ele tem que fazer com que despender os melhores esforços dele ali durante o processo, mas ele não pode garantir um resultado. É a garantia do resultado. A cirurgia plástica, por muito tempo ficou como a responsabilidade de fim, porque é a cirurgia plástica estética, né, estou falando. Porque a estética, a pessoa busca a reconstrução de parte do corpo de acordo com o que ela deseja, esteticamente vai ficar bonito. Só que, obviamente, entra o lado do profissional da medicina também, em analisar e verificar se realmente o corpo, se realmente a cirurgia vai ficar do jeito que a pessoa deseja. Então, cabe ao profissional da saúde alertar, né, os riscos, alertar se há possibilidade de deixar como a pessoa quer, como o paciente quer, certo? Mas a responsabilidade recai no fim, na caso da cirurgia plástica. Dentro dos limites que o médico expôs ao paciente. Então, as pessoas têm um pensamento muito linear, enfatizam muito assim, eu quero realizar uma cirurgia plástica, quero que fique desse jeito. Então você tem que analisar para ver se o profissional da saúde vai te dizer se realmente chega próximo ao fim que você quer ou se não. Então, mesmo que você que tenha responsabilidade de fim, o cirurgião plástico deve se ater aos cuidados com o paciente, né, nas informações que você vai passar para ele, de como vai ficar o resultado dessa cirurgia. Tá, mas nessa certa vez eu ouvi que, por exemplo, mesmo o cirurgião plástico fazendo tudo perfeito, combinar aquele resultado, ele também não pode garantir que aquele tecido não vai ter uma retração Exatamente. X ou Y, então, por mais que você faça perfeito aquilo, pode ter uma retração maior, ter uma reação alérgica a um fio, tudo, então aí cabe intrínseco ao organismo, né? Exatamente, daí nós temos que analisar o quê? Duas questões. Se foi o próprio, mediante perícia, se for o próprio organismo da pessoa que não permitiu anatomicamente que ficasse do jeito que o paciente queria, ou se foi algum erro em procedimento cirúrgico, onde resultou a busca da não perfeição segundo os olhos do paciente. Entendeu? Essas duas diferenças. Flávia, duas perguntas aqui para você. Davi, pessoal, não dá para responder todas, são muito interessantes. São muito interessantes as perguntas, mas a Vilamar Arraes, ela pergunta a você, quando você opta pela dermolipé em âncora, tradicional ou 360 graus? Então, é muito individual, né? Mas eu acho que o mais comum, a em âncora, eu só acho a cicatriz um pouco ingrata, mas se o paciente tiver um excesso de pele muito grande, circunferencial, o único jeito de resolver. E é aquela questão da expectativa do paciente. Você tem que conversar com o paciente, porque o 360 é o que eu estava falando até da questão de só liberar a dermolipectomia. Explica rapidamente o que é dermolipé em 360, âncora e convencional. Em âncora é quando tem a cicatriz mediana associada à cicatriz que parece uma âncora do Popeye. De abdômen inferior, exatamente, fica igual uma âncora. E a 360 é quando você vai
os flancos, assim, até ao redor todo. Faz 360 graus mesmo, volta, né? né? No sulco supraglúteo ali e faz a volta. É uma cirurgia bem maior. Né? Exatamente. O paciente tem, a maior parte dele tem indicação de 360. Essa é a verdade. Mas acaba que a gente faz por etapas também. Mas a grande maioria tem uma indicação do dorso, né? Também. Agora, a âncora eu converso muito com o paciente, porque eu acho uma cicatriz super ingrata. Eu acho que normalmente não fica boa a cicatriz âncora. Ela é uma cicatriz vertical. Então, se o paciente não fizer muita questão, ele aceitar outro processo de estruturação de pele, eu costumo conversar para ele, com a expectativa dele, para a gente, de repente, faz só a cicatriz inferior mesmo. Lucy Souza, ela tem uma pergunta pessoal, mas eu acho que pode interessar outras pessoas. O que ela pode usar numa cicatriz de abdominoplastia em âncora, numa pele negra, para ficar de melhor aspecto? A gente sabe que a pele negra tem mais colágeno, é uma excelente pele, né? Eu falo para os pacientes, provavelmente você vai ter menos excesso de pele, porque você tem pele negra, que é muito boa. Porém, normalmente as cicatrizes ficam mais pigmentadas. Né? Então, aí tem que avaliar a cicatriz, qual é o caso. Se é uma cicatriz hipertrófica só, se é hipercrômica, que seria de uma cor mais forte, mais escurecida. Teria que avaliar, mas existem várias coisas que podem ser feitas, desde injeção com corticoide para melhorar a textura da cicatriz. Existe uma fita de silicone que ajuda muito também, eu acho. Na cicatriz existem pomadas, mas eu acho que os cremes são mais... Após quanto tempo a cirurgia? Então, o ideal é que você já no segundo mês, assim, já observou que a cicatriz não vai ser aquela cicatriz maravilhosa, já comece. Não espere 6 meses para começar a tratar a cicatriz. Não esperar 6 meses. E você, como cirurgia plástica, você diz para o paciente que vai ter cicatriz, né? Nossa, falo muito. Porque eles acham que por ser que é plástico vai fazer... Não, eles falam sempre que a cicatriz pode ficar horrorosa. Eu sempre falo assim... Qual a leve diferença para o leigo entender, assim, em breve, de queloide para cicatriz hipertrófica? É muito comum eu ouvir, não, doutor, mas vai ficar feio porque eu tenho queloide. Aí quando eu olho, não, isso não é queloide. Qual é a diferença? A diferença é que a hipertrófica, ela vai crescer um pouco além, vai ficar um pouco mais espessa que o normal, mas ela não vai ultrapassar os limites daquela incisão. E o queloide ultrapassa, né? Ele fica largo, ele cresce, ele coça muito mais, ele realmente incomoda o paciente. A cicatriz queloidiana incomoda muito. A hipertrófica, ela só é uma cicatriz mais grossa, digamos assim. Eu falo que parece uma corda de violão, a cicatriz hipertrófica, assim. Eu caracterizo ela bem, assim, já começo a perceber que vai ficar patológica. Muito bom. Estou pegando aqui umas perguntas. A Rose Martins, ela operou e no dia que completou 2 anos ela fez a plástica de abdômen e mama. O abdômen fiz pelo plano, mas a mama tive que fazer particular, pois meu plano não cobre. Outras cirurgias plásticas, a não ser o abdômen, será que seriam cobertas? Você vê que ela fez mama e abdômen, a mama ela fez a parte. Se ela precisasse fazer perna, braço, eventualmente ela conseguiria pelo convênio? Então, é que volta naquela questão que nós discutimos anteriormente. Mesmo que a ANS preveja que somente a cobertura somente dos planos de saúde só para abdominoplastia, eventualmente, se tiver prescrição médica dizendo que a região mamária, braços, foi afetada pela cirurgia bariátrica, né, pelo excesso de pele e tudo mais, o plano deve custear, deve cobrir. E aí é o que eu explico pro meu paciente. Aí o cirurgião plástico tem que fazer um bom laudo explicando o porquê daquela cirurgia. É imprescindível. Né? Tem uma paciente chamada Suelen, que é minha paciente, ela está muito feliz com o Body Live, é nossa fã e ela assiste toda semana. Flávia, eu já ouvi isso de alguns outros colegas, que abdômen se faz com mais rotina, como a gente falou, depois mama, e braço e perna, alguns nem indicam porque a cicatriz não é legal. Essa é a sua impressão? Porque eu tenho até uma colega cirurgiã que operou e depois fez braço, eu achei a cicatriz bastante modesta. Qual a sua opinião na cicatriz de perna e braço? Então, eu acho a cicatriz, às vezes, um pouco ingrata, sim. Eu acho que nem sempre, mas normalmente para o paciente pós-bariátrico vale muito a pena, assim, o custo-benefício.
Eu acho difícil no paciente estético, que chega com aquela perda, às vezes, de leve, da idade, que ficou mais velho. Eu acho que esse caso eu realmente converso muito sobre a cicatriz, mas eu acho que não é um problema, não, a cicatriz. Eu acho que, e cicatriz, a gente trata a cicatriz, a gente cuida, qualquer coisa refaz por partes, tem várias maneiras de resolver. E cicatriz é uma coisa do paciente também aprender a lidar com isso, né? E conversar. Né? Tem uma paciente que eu sei que a gente já conversou um pouco sobre isso, a Teila Tayota. A mamoplastia entra no rol de cobertura dos convênios médicos? A mamoplastia entra no rol ela não está prevista no rol de procedimentos cobertos pela ANS. Qual a diferença? A diferença é assim, a ANS, em consonância com a lei que rege os planos de saúde, ela excluiu expressamente as cirurgias, a cobertura obrigatória das cirurgias plásticas estéticas, certo? Em contrapartida, as cirurgias reparadoras, com caráter de reparação de alguma parte do corpo ou para prevenção de males da saúde, ela incluiu como procedimento que é coberto pelos planos de saúde apenas a gastroplastia, dermolipectomia do abdômen, né? A retirada de pele e excesso de pele e gordura do abdômen. Em avental, né? Deixa bem claro que é em avental. Em avental, ok. Mesmo que a ANS tenha previsto só abdominoplastia, em caso de cirurgias pós-bariátricas, cirurgia plástica e separadoras pós-bariátricas, o Superior Tribunal de Justiça, ele já consolidou o entendimento que deve ser interpretado extensivamente este rol. Ou seja, mesmo que na ANS esteja previsto que é coberto, que é obrigatório aos planos cobrirem só o abdômen, a gastroplastia, se houver prescrição médica indicando que as outras partes do corpo foram afetadas pela cirurgia bariátrica, o plano deve custear a cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, tendo em vista aquele pensamento que nós trouxemos no começo, que o STJ falou. É a extensão, a cirurgia reparadora, ela nada mais é do que a extensão do tratamento da obesidade mórbida. Então não pode o plano ser obrigado a custear um procedimento cirúrgico para suplantar a obesidade mórbida, no caso a cirurgia bariátrica, e não haver cobertura das cirurgias separadoras, que é uma consequência da própria cirurgia por um tratamento da obesidade. E é uma coisa que eu sempre trago aos pacientes, porque a cirurgia bariátrica é uma cirurgia para tratar a saúde, né? A estética, entre aspas, a gente brinca que é um brinde. Mas eu sempre falo para o paciente, o que é saúde? Eu tenho pacientes que não têm espelho em casa, isso é saúde, não aparece em foto há 6 meses. Então o excesso de pele muitas vezes não compromete a qualidade de vida diretamente, mas traz problemas de saúde. Você não vê isso na prática, Flávia? Com certeza esse excesso, ainda mais esse excesso de pele, dessa perda ponderais imensas, né, que a gente acompanha, com certeza traz essa que estava falando, autoestima, queda da autoestima, depressão, né, tudo isso que colabora. E fora as infecções fúngicas cutâneas, e o paciente se sente mal mesmo com aquilo. Tem um paciente que falou, Márcio Alexandre Alencar, eu vou aproveitar para também dar minha opinião. Qual o índice de pessoas que fazem a cirurgia bariátrica e não imaginam se vão ou não ter excesso de pele ao emagrecer? Eu acho que a pergunta é bem complexa, mas assim, eu já vi colegas que atendem 30 pacientes pré-bariátrica numa tarde. Como que você vai colocar para 30 pacientes em uma tarde ou atendimento de 5 minutos falar das possíveis complicações que talvez tenha plástica? Então, talvez esse índice alto de pacientes que não imaginam que vão fazer cirurgia plástica, talvez por uma informação. Você pega muito paciente que chegou para você, procura cirurgião plástico que está com excesso de pele. Aí chega para você, mas eu nem imaginei que ia ter que fazer cirurgia plástica. O que é isso exatamente? Tive um caso. Até você falou isso, eu tive um caso há pouco tempo, assim, que a paciente tomou um susto, assim, que ela meio que foi, porque o plano cobre, aquela coisa assim, sabe, foi dermolipectomia abdominal. E porque o que acontece com o paciente pós-bariátrico é que hoje em dia já são milhões de grupos no WhatsApp, né? São milhões a gente debateu isso aí.
Então o paciente sabe muito e muito bem informado, eu brinco, né? Que é igual o paciente diabético tipo 1, ele sabe mais da doença do que o endócrino dele, né? Normalmente é um paciente esperto. E o paciente pós-bariátrico também, é raro esse paciente que não sabe nada, mas eu tive esse caso. Ela falou, não, aí eu fui ver meu médico, ele falou que eu tinha que tirar, mas eu nem sei se eu quero, né? E aí ela acabou operando, mas eu percebi que tudo foi um pouco mais difícil. Eu explicar a cicatriz, ela, nossa, mas a cicatriz vai daí de uma ponta a outra. Eu falei, porque eu também fiquei mal acostumado com paciente que já vem um pouco mais, fiquei mal acostumada com paciente que vem sabendo um pouco mais, né? Ainda tem isso também. A gente acaba se acomodando nessa situação. Mas eu atendi há pouco tempo e eu percebo que é um paciente que dá mais trabalho. E acontece mesmo. Mal informado. E é aquilo, né? Você vai ter que operar, o paciente acaba querendo, porque o plano dá direito. Pessoal, a gente tem 3 minutos. Esse assunto é muito vasto, é muito interessante. Tem um advogado aqui, advogado nem sempre é ruim, né? Advogado é uma coisa boa. Hoje é uma coisa boa. Hoje é uma coisa boa, E eu queria aproveitar mais uma pergunta e depois eu vou deixar vocês à vontade para fazer uma colocação final antes da gente agradecer. Flávia, após a cirurgia plástica, quanto tempo o paciente volta à sua vida normal? Vida laboral, trabalhar, tudo, lógico, se não for um trabalho pesado. E, assim, sei lá, vida de escritório, por exemplo. Pegar ônibus e tudo mais. E quanto tempo ele pode voltar a praticar atividade física? Então, atividade física, 90 dias normalmente após o procedimento e 30 dias já volta à rotina normal. É aquilo, se tudo der certo. 30 dias. 30 na rotina, dá para voltar à rotina sem academia, sem exercício. Dá para voltar a trabalhar tranquilamente. Então, um paciente que trabalha em escritório, ele vai ter que ficar 30 dias sem vezes, olha só, aí vai de caso a cada caso um caso. Claro. 15 dias, dependendo do paciente, consegue voltar. Se for, a gente vai conversando. Mas eu sempre falo, eu converso muito. E essa questão, se nada der errado, se tudo der certo, o paciente às vezes volta super rápido. Né? Agora, se qualquer complicação, ele demora um pouquinho mais. E vai da personalidade também até do paciente. Tem paciente que não consegue se liberar tão cedo. Né? Quanto tempo de internação? Normalmente 1 dia de internação. Interna, opera e no dia seguinte vai embora. E todos vão com cinta e dreno? Cinta, dreno, nem todos. Alguns casos sim, outros não. Com prevenção de tromboembolismo. Foi uma pergunta que a gente teve sobre tromboembolismo. Prevenção, meus pacientes 100%, eu acredito que todos, hoje em dia. Antibiótico, anti-inflamatório, todos esses cuidados. E acompanhamento de perto no consultório, no ambulatório depois. Pessoal, vou deixar vocês falarem, Pedro, mas eu já vou agradecer. Espero que todos estejam aqui quinta-feira que vem às 8 horas pelo Facebook da Sociedade e pelo Instagram. Pedro e Flávio, eu agradeço muito que vocês estejam aqui. Para mim é mais uma vez uma honra e eu acho muito, muito legal essa nova postura da Sociedade Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Pedro, tem algumas últimas palavras, agradecer, fica à vontade. Primeiramente queria agradecer aí a doutora, que é o doutor também, agradecer à Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica pela oportunidade e deixar um alerta aí para os pacientes em tomarem cuidado e prestar atenção quando forem aderir a algum plano de saúde e se tiverem algum eventual negativo, algum problema, procurar um profissional bom, um advogado bom, que com certeza vai analisar o caso e tomar as melhores medidas aí para que a cirurgia plástica reparadora possa ser liberada. Obrigado. Flávia? Queria agradecer a você, ao Pedro, que até muitas dúvidas minhas esclareceu, a gente conversou antes aqui. Ao Fábio, que torna a minha vida mais fácil como cirurgião plástica dos pacientes pós-bariátricos, me ajudando sempre no perfil do paciente, né, que ele já conhece bem. E lembrar isso, que cirurgia plástica não é mágica, né, ela vai dar um trabalho para o paciente e para o médico também, para quem está fazendo. Nós somos parceiros, eu brinco, né, o paciente com o médico, nós somos juntos ali nessa nova vida, né, do paciente. E é isso, é muito prazeroso operar o paciente pós-bariátrico, eu gosto muito também. Perfeito. Mas 5 segundos, o Pedro falou do contrato. Pessoal, quando for assinar um contrato de convênio, leiam e cuidado que muitas vezes o corretor quer vender aquilo. E ele fala que você pesa tanto porque seu convênio... Eu já tive algumas negativas de cirurgia bariátrica, porque o paciente tinha que ter 5 anos de obesidade e na assinatura do convênio
não cumpriu o requisito porque o corretor falou, não, vamos colocar um peso menor, porque senão o seu convênio não vai aceitar você obeso. Então cuidado, e aí esse paciente quase foi processado pelo convênio. Então a gente tem que tomar cuidado com quem assina, né? Foi uma informação ali que não foi verdadeira, né? Mas até por culpa do paciente, né? Por uma imposição ali até do corretor que foi vender. Mas a gente sempre tem que tomar cuidado. Somos responsáveis pelo que assinamos, né? Exatamente. Pedro, muito obrigado. Foi muito você. esclarecedor. Flávia, muito obrigado. Manda um abraço pro Fábio Viegas, gosto muito dele. E agradeço a todos, a Ângela, as meninas, todo mundo. Obrigado, tchau, tchau. Eu tinha diabetes, ainda tenho diabetes, mas era de um controle muito difícil, né? Eu tinha muitos problemas de saúde por conta dessa diabetes, tá? Inclusive aí um problema renal que era bastante sério, né? O médico havia comentado comigo, me alertado, inclusive, que se eu não conseguisse controlar os níveis de glicemia, fatalmente eu acabaria fazendo hemodiálise por conta desses problemas. Sim, tenho. Minha mãe era diabética, meus tios são diabéticos, eu tenho irmãos diabéticos, é aí uma herança familiar também, né? Minha mãe, depois de um certo tempo já com diabetes descontrolado, descompensado, com controle muito ruim, ela perdeu a visão, né? E ela praticamente não enxergava mais, ela tinha muita dificuldade de mobilidade, né? Já não conseguia mais fazer as tarefas do dia a dia ou andar sozinha, né? Quer dizer, isso trouxe uma qualidade de vida muito ruim para minha mãe, nesse período que ela ficou diabética e perdeu a visão. Então, meus irmãos também têm uma série de problemas, não perderam a visão, né? Mas assim, tem as limitações que a doença traz, né? Limitações físicas, limitações psicológicas também, né? Porque, como eu te falei, o diabetes não traz só problemas físicos, né? Ele te deixa depressivo também por conta de toda a situação, de todos os problemas que a doença provoca, né? Então, sua cabeça também não fica legal por conta disso.